Olá, uma boa tarde a todos. Nesse momento aqui ainda é tarde, tarde quente de verão, bastante sol. O vídeo da Matrix trouxe muitos questionamentos. Muitas pessoas entraram em contato, muitas pessoas postaram comentários, trocaram ideias sobre o assunto. E algumas questões merecem assim, um certo debate, um certo esclarecimento. O primeiro deles é que a coisa é muito mais complexa do que nós podemos supor. E a complexidade não é a complexidade da tecnologia. É um computador quântico que gera um holograma, que gera um mundo virtual e outro mundo virtual dentro desse mundo virtual. Não. Não é isso. Não é essa a complexidade tecnológica da coisa. A complexidade é a complexidade da estrutura toda criada por essa supermente, por essa consciência, por este ser que não é Deus. Não é Deus. Que criou toda essa simulação e que nós estamos aproveitando. A nossa consciência está aproveitando essa simulação. Então, alguns detalhes importantes. Algumas pessoas querem sair da Matrix, querem sair da simulação. E nós temos casos, vocês pesquisam na internet, vocês vão ver de pessoas que se suicidam, ou seja, que destroem o corpo físico, esse computador biológico, achando que dessa forma estão saindo da Matrix. Estão saindo da simulação. Mero engano. Engano terrível. Terrível. Mas, ainda assim, disponível. Não sou eu que vou criticar o suicídio de forma alguma. Eu acho que é uma liberdade de cada um, tem um direito de cada um, embora as pessoas que defendam a vida acima de tudo não estão sabendo direito que vida que elas estão defendendo. Se estão defendendo apenas a vida do corpo físico, é uma visão limitada. Nós somos muito mais do que um corpo físico. Então, pessoas tentam sair da simulação achando que, destruindo o corpo físico, elas estão livres. Não. Porque nós temos um sistema de corpos. Nós temos o corpo físico denso, nós temos um corpo energético chamado de corpo astral, duplo etérico, ou corpo etérico, o nome que você quiser, que é a matriz desse corpo, matriz, não matrix, matriz desse corpo físico. Nós temos um corpo emocional, depois nós temos um corpo mental, depois nós temos o corpo búdico, e depois nós temos o corpo monádico, e ainda temos mais 2 corpos lá para cima depois. Mas aí, acima do corpo mental já fica complicada a coisa, porque não tem como se traduzir em palavras, corpo búdico. Corpo monádico, então, é uma suposição que nós fazemos, uma extrapolação que nós fazemos. Também não há o que falar muita coisa. Mas, na hora que você destrói o computador biológico, destrói o corpo físico, comete um suicídio, você vai para o corpo de energia, você vai para o duplo etérico. São 4 camadas de corpo energético. Algumas, a mais próxima do corpo, se dissolve depois da morte, depois dos 3 dias ali ela se dilui. Mas ainda você continua existindo com o mesmo corpo, ou até pode, dependendo da sua capacidade, plasmar diferente ele. Mas você vai continuar existindo, você vai continuar pensando a mesma coisa, que você está preso na simulação, que você tem que sair da simulação. E essa segunda morte desse corpo energético não é simples. Não é simples. Corpo emocional, então, corpo mental, é uma jornada divertidíssima para a consciência. A consciência, ela se adensa até conseguir montar um corpo físico e ela se refina para voltar de novo para a origem dela. Então, sair da Matrix não é essa coisa assim, tão simples como a gente imagina. A saída dessa simulação, ela passa muito mais por uma expansão de consciência,
por uma mudança de percepção dessa realidade do que simplesmente destruir o corpo. Certo? Então isso precisa ficar muito bem claro para as pessoas, porque não há o que fazer. Não há o que fazer. Nós somos mais do que o corpo físico. E fora do corpo físico surgem outras dificuldades e outras facilidades que tornam a diversão também muito interessante. Mas o corpo físico tem uma função fantástica, senão ele não existiria, né? Dentro dessa simulação, dessa realidade toda, por que você vai criar um corpo físico se não tiver função para ele? Tudo que existe tem uma função. O que não tem função, ou que perdeu a sua função, acaba desaparecendo. Nós temos hoje em dia um pequeno debate na internet que você pode pesquisar e se aprofundar no assunto, que são os evolucionistas, baseados no Charles Darwin, e os criacionistas, que são as pessoas baseadas na Gênese, na Bíblia. Os criacionistas estão aumentando. Os evolucionistas estão sendo confrontados com algumas coisas que o Charles, na época, não tinha acesso, não tinha informação, não tinha meios, não tinha equipamentos. E ainda estão se adaptando. Essas duas concepções, cada uma tem os seus erros e tem os seus acertos. Os evolucionistas têm um pequeno erro, grande erro, crucial, de achar que matéria por matéria evolui, cresce, se modifica, se adapta e muta e assim por diante, que por si só se basta. Tem alguma coisa a mais junto da matéria. Os criacionistas têm um erro fundamental ao transferir toda a razão da existência para um Deus e descartar a questão do evolucionismo. Então, um meio termo entre os dois seria interessante, mas é algo realmente difícil de ser atingido. Essa supermente, esse super ser que criou esse computador, que criou essa simulação, e que consegue atrair outras consciências, como ele, ou um pouco mais, um pouco menos, com várias diversões, cada uma com seu grau de diversão, a entrar nessa simulação e enriquecer essa simulação, não é Deus. Não é Deus. Deus está mais distante do que isso ainda. E isso incomoda as pessoas. As pessoas... a gente cresce... Quando a gente é pequeno, a gente tem o pai e a mãe como referência, Ou tem o pai como referência, ou tem a mãe como referência. Às vezes não tem ninguém, mas tem uma referência. E esse ser, quando nós somos pequenos, é ele que nutre a gente, ele que nos dá as coisas, ele que nos dá segurança, Então, sempre que a gente quer alguma coisa, a gente pede para esse ser. Seja pai ou mãe, não importa muito. Isso é criança. Quando a gente cresce, e muitas pessoas não crescem, elas continuam sendo crianças, apenas o corpo se desenvolve, as pessoas transferem aquele pequeno pai para um grande pai do céu que vai nos dar as coisas, para que nós pedimos as coisas. E essa dificuldade de crescimento, essa dificuldade de assumir a responsabilidade por si mesmo, ela produz muita religião, muita diversão. Mas há uma transferência. Nós transferimos para um ser lá no céu poderoso cuidar de nós aqui pequenininhos. Nós somos criancinhas pequenas e precisamos da supervisão desse adulto. Essa transferência é péssima. Essa transferência é péssima, porque isso não é um Deus. Isso é só uma criação na nossa mente para suprir as necessidades da mesma mente. Deus existe? Penso que sim. Acredito que sim. Mas está muito distante disso e é um ser de uma grandeza, de uma complexidade que a nossa mente não consegue abarcar isso aí. Mas ele não está cuidando de cada detalhezinho da nossa vida, de cada coisinha. Não, ele deixa as consciências fazerem as suas experiências, criarem as suas experiências e levarem essas experiências como dádivas de volta para ele, para essa unidade. Eu vejo mais Deus como uma unidade, como uma grande unidade de tudo. Então, se Deus está distante, não há problema algum. Não há problema algum. Mas essa mente o criou, essa realidade não é Deus. Apesar de eu usar o termo Matrix, esse termo está um pouquinho incorreto. Por quê? Porque no filme Matrix, o ser humano existe. A realidade existe.
Os seres humanos estão lá, né, com aquelas células conectadas lá naquelas torres imensas, gerando eletricidade para as máquinas. A nossa mente que é transportada para dentro da simulação. Então essa visão da Matrix ela não está assim, totalmente correta nessa situação. Né? Traz essa ideia da simulação. Você vive dentro de uma simulação. Mas ela peca nesse aspecto de que há um corpo físico real preso em algum lugar. Então muitas pessoas também querem sair da Matrix para voltar para os seus corpos físicos. Não é o caminho, não é bem isso. Há muita confusão com a física quântica, como se a física quântica fosse explicar tudo. A física quântica explica uma determinada área, um microcosmos. Essa tentativa de trazer isso, de fazer uma analogia, de extrapolar esse conhecimento, acaba redundando, na maioria das vezes, em enganos e dificuldades terríveis, em incompatibilidades terríveis, em diversões fantásticas, mas que fogem totalmente da realidade e que distraem a nossa mente. São opções dentro da simulação. São essas coisas, realmente, né, que atraem as consciências para dentro da simulação. Algumas consciências vêm para cá pelo grosseiro, pelo corpo físico, pelo embate, pela adequação, pelos prazeres. Outros vêm para cá pelas emoções, outros ficam entusiasmados com a parte mental, com essa criatividade, com essa possibilidade. Então é apenas uma das diversões. Então esse é um outro aspecto também que esse termo simulação nos oferece. O que a física quântica oferece para a gente são alguns conceitos que vão se encaixando na ideia, né, da simulação. Legal. Hackear a simulação. Hackear é um termo tecnológico ligado à informática, que é você invadir um sistema, né, e tem um pouco de confusão ali sobre hackear e craquear, mas seria você invadir a simulação, invadir o simulador, na verdade, que está gerando a simulação, e alterar ele de acordo com a sua necessidade, de acordo com a vontade da sua mente, para fazer as coisas de acordo com o que você deseja, o que a sua mente deseja. Eu penso que isso é possível. Mas não pela mente. A mente traz essa vontade de alterar a simulação ao seu bel prazer. Mas quem define isso é a consciência. Não é a mente, o ego. Porque a mente e o ego querem o prazer, querem a felicidade, querem tudo de bom, querem pouco trabalho e se incomoda com a tristeza, se incomoda com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade. Então a mente está muito polarizada nisso, a mente está muito presa nisso aí. A nossa consciência, que está fora disso, consegue olhar para essas coisas todas e aí sim ela poderia alterar. E ela pode alterar essa simulação, pode interagir com a simulação de uma maneira diferente do que nós poderíamos aqui. Essa mente presa, um corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo búdico e corpo monático. Poderia. Porém, isso não é tão simples. Por quê? Porque para que a simulação funcione, ela não consegue oferecer tudo para todos. É preciso uma certa coerência no processo. Então, as consciências que estão entrando no jogo, elas estão entrando com as limitações do jogo. E determinadas mudanças, pelo impacto que tem, elas alteram todo o contexto da realidade. Então, por exemplo, se uma pessoa consegue fazer isso, né? Vou usar um exemplo bem simples, uma bilocação. Ou seja, a pessoa se divide em duas, ela está em dois lugares ao mesmo tempo. Ela deixa o corpo físico dela aqui fazendo algumas coisas, meio que no automático, e ela pega o corpo de energia dela, o corpo etérico, e leva para um outro lugar e faz alguma outra coisa. Alguns seres bem avançados, ou seja, algumas consciências que criaram vidinhas, personalidades muito avançadas, já fazem isso. Mas elas não aparecem, elas não se exibem por aí. Para fazer isso, e se viesse a público alguém com essa possibilidade tão grande,
isso aí geraria ao redor dessa pessoa uma série de influências que modificaria todo o contexto que nós estamos vivendo, toda a civilização, todo o nível de consciência. Então, tudo isso é definido pelas consciências que estão montando a simulação. Coisas mais rígidas e coisas menos rígidas. Quando uma consciência adquire essa capacidade, nós temos aí yogis que faziam isso, né? Seres já iluminados, super seres que já fizeram isso, que fazem isso hoje em dia, eles se escondem, eles saem da sociedade, saem do convívio, saem desse oba-oba e fazem isso. Mas para eles não tem utilidade. Ou quando tem, eles fazem e ninguém fica sabendo. Então, craquear ou hackear a Matrix é algo que é gerenciado pelas consciências. Porque o jogo tem um contexto, tem um desenrolar, e coisas que alteram esse contexto de uma maneira muito grande são negociadas por essas consciências, não pela nossa mente. Não é só o eu querer aqui que vai resolver. Não é só eu querer que vai resolver. Certo? Algumas visões que nós temos por aí, que vocês podem pesquisar diversos vídeos, eles falham nessa questão. Eles colocam tudo na mente, quando não colocam tudo no cérebro. Então são dois erros crassos que eu vejo. O primeiro deles, o erro mais terrível, é vincular tudo ao cérebro, como se o cérebro físico fosse a razão de tudo, fosse a capacidade toda. Ampliar o cérebro ampliaria a capacidade, assim por diante. O filme Lucy é muito interessante sobre isso e mostra um potencial de uso do cérebro e o que aconteceria, né? No final do filme, o que acontece é evidente, é a perda do interesse na simulação. A perda do interesse na simulação. Tem um outro filme que é com um ator espanhol, Antônio Bandeiras. Eu não lembro o nome do filme. Machina, Ex Machina, não lembro agora o que é. E ele fala sobre os robôs, desenvolvimento de robôs, de Android, e ele comenta lá no meio do filme, numa passagenzinha assim meio que perdida, as pessoas estavam debatendo lá sobre os androides terem consciência, não terem consciência, e os cientistas lá, os donos do projeto, comentam que houve um caso desses, de que uma máquina daquelas adquiriu consciência. E eles desligaram a máquina, porque eles comentaram que foi questão de 2 ou 3 dias de um aprendizado fantástico, uma curva assim totalmente fora do padrão, a máquina perdeu o interesse nos humanos. Então é isso que acontece. Quando ocorre a perda de interesse, quando a consciência não tem mais interesse nas coisas aqui, ela simplesmente se desconecta e vai embora. Vai para uma outra simulação, talvez. Não é a mente, porque a mente ela termina. Assim como as emoções terminam no corpo emocional, na hora que você dissolve o corpo emocional, vai chegar um momento que você vai dissolver o corpo mental. Dissolver o corpo mental acaba pensamento. Acaba mente. O que tem depois não se sabe. Se intui um pouquinho disso, se extrapola um pouco disso. Mas não é a mente que sai da Matrix. A mente se dissolve, a mente existe dentro dessa simulação. Então, o que sobra e que a maioria, 99,9% dos vídeos não percebem, não falam, não comentam, é consciência. Consciência com C maiúsculo. Não é essa consciência que nós estamos conversando agora. É eu superior, mônada, self, com S maiúsculo, alma, dependendo de algumas crenças, mais ou menos isso. Então, essa visão a gente não encontra ainda presente nessas teorias de simulação, teorias da conspiração, da Matrix, da simulação e assim por diante. Que é uma pena. Porque sem essa visão de consciência, essas visões todas que nós temos se desconectam, se perdem e são inócuas. Elas realmente não trazem, não contribuem com alguma coisa. Elas caem para a teoria da conspiração, para a prisão, para a fuga, para a saída e assim por diante. Ótima diversão.
Ótima diversão. As pessoas se envolvem com isso, se apegam nisso e se divertem muito. Se divertem muito com isso. Então, a questão da simulação é uma questão de consciência que experimenta. Um outro aspecto diz respeito, de novo, a sofrimento. E é interessante que eu vou trazer aqui uma percepção minha sobre o Buda histórico, o Buda Sakyamuni. Tem muita literatura sobre ele, muita história sobre ele. Então conta-se que o Buda teve uma vida, até uma determinada idade, de fausto, de luxo, de delícias, de prazeres. E quando ele descobriu que existia sofrimento, tristeza, um certo idealismo dele e uma certa, digamos, arrogância, uma certa ilusão, levou ele a querer acabar com o sofrimento do mundo. Acabar com o sofrimento de todos os seres. Ele não perguntou se os seres queriam parar com o sofrimento. Ele não perguntou se o mundo queria parar de sofrer. Ele viu o mundo, a mente, o ego, e viu que aquilo não era bom e disse que ele ia acabar com o sofrimento. Legal, foi uma motivação, foi o que levou ele para um caminho de estudo, de pesquisa, de busca de informação, de busca de meios, de busca de caminhos. E aí ele se ilumina. Quando ele se ilumina, o discurso dele muda. Às vezes sutilmente, porque ele não escreveu nada, foram discípulos, foram outras pessoas que escreveram, que transcreveram as coisas e que deram um tom todo pessoal a essa transcrição. Mas o discurso dele muda, ele já não quer mais salvar o mundo. Ele já não quer mais acabar com o sofrimento. Mas ele oferece um caminho diferente. Ele compartilha um caminho para algo diferente. Então ele não tenta mais. Mudou a consciência dele. Já não é mais a mesma consciência. E isso aí é uma grande diversão. Essa é uma grande diversão. Né? Essa modificação de consciência. Essa mudança. É para isso que a simulação serve. Para que a consciência evolua, para que ela perceba coisa diferente. Essa concepção, né? Essa história, esse exemplo nos traz, é um dos caminhos de saída da simulação. Você começa a se desconectar disso. Essa visão, que é uma visão de ego, de que sofrimento é ruim e alegria é bom. Para a nossa consciência, para o nosso self, tanto faz você sofrer ou você ser feliz. E não é que ela seja sádica, ou que ela goste de ver a coisa pegando fogo aqui embaixo. Não, porque a consciência, ela aprende, ela evolui, ela cresce com as duas coisas. Quando você sofre é um aprendizado, quando você é feliz é um aprendizado. Ficar só com um dos lados não resolve, não dá esse crescimento global. Então, a consciência, toda a experiência é importante. Creio que era isso, pessoal. Desse nosso apanhado aí de algumas questões que me trouxeram, né? Algumas pessoas que vieram conversar. E se surgirem mais algumas coisas que eu possa agregar a isso aí, eu vou estar compartilhando também. Gratidão.